Oi, eu sou a Lua, bem-vindos ao meu canal. Essa é a parte 2 da aula desse ursinho super fofo. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui nas sugestões para você fazer e me encontrar aqui. Vamos começar a fazer os membros, vou começar a fazer o braço. Eu já fiz, na verdade, a base dele, deixei aqui do lado a sequência que eu utilizei. Faça e me encontre a partir daqui. Eu vou fazer da carreira 4 até a carreira 6, ponto sobre ponto, ou seja, em cada carreira terá 18 pontos e ao total serão 3 carreiras retas. Eu vou fazer as minhas e te encontro com elas prontas. Prontinho, já fiz as 3 carreiras e agora eu vou dar uma pausa, virar meu trabalho e arrematar aquele fio que fica por dentro do trabalho, daquela mesma maneira que eu mostrei inicialmente, dando os nozinhos. Já arrematei o meu fio que fica por dentro, agora eu vou dar continuidade fazendo a carreira 7, que terá a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, e ao final dela nós teremos 12 pontos baixos. Finalizando a minha carreira 7, que foi de diminuição, agora nós teceremos o comprimento do bracinho. Então, da carreira 8 até a carreira 18, nós faremos ponto sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira e serão ao total 11 carreiras. Já subi aqui as minhas 11 carreiras, da carreira 8 até a 18, e agora eu vou encher. É importante a gente colocar o enchimento somente na parte inicial do trabalho. Não precisa encher até o topo, porque assim fica com um acabamento melhor. Vai ficar dessa forma. Com o enchimento no lugar, agora nós iremos fechar nosso trabalho, dobrando ele e passando a agulha de um lado para o outro e fazendo pontos baixos, até fecharmos toda essa peça. Então, fiz mais ou menos 6 pontos baixos para conseguir fechar todo o meu bracinho. E agora, eu vou deixar um fio longo para a costura. Então, eu vou cortar ele com uma quantidade boa para fazer uma costura boa. E eu vou puxar o meu fio dessa forma. E vou reservar esse bracinho, vou fazer outro exatamente igual a ele. Bracinhos feitos, agora vamos para as pernas. Para adiantar o vídeo, eu já fiz a base da minha perna, vou deixar toda a sequência aqui do lado. Faça e me encontre a partir desta etapa. Agora, as duas próximas carreiras serão somente de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento ou diminuição. Então, da carreira 8 até a 9, serão 36 pontos baixos em cada uma. Vou fazer as minhas e te encontro ao final da carreira de número 9. Finalizei minhas carreiras, agora eu vou virar meu trabalho e arrematar aquele fio que fica por dentro. Prontinho, vamos dar continuidade tecendo a primeira carreira de diminuição, que é a carreira 10, onde a sequência será de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e ao final dessa carreira nós teremos 30 pontos baixos. Fiz minha carreira e é assim que vai ficando o meu trabalho. Agora, nós faremos outra carreira de diminuição, onde a sequência será de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e ao final dela nós teremos 24 pontos baixos. Finalizada, agora vamos para a carreira de número 12, que será somente de ponto sobre ponto, ou seja, 24 pontos baixos no total. Carreira finalizada, agora vamos para mais uma carreira de diminuição, que será a carreira 13, com a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e ao final nós teremos 18 pontos baixos. Prontinho, agora da carreira 14 até a carreira 25 serão somente ponto sobre ponto, ou seja, em cada carreira 18 pontos baixos. Eu irei fazer as minhas e já volto aqui com vocês. Já subi minhas 12 carreiras e agora eu vou colocar enchimento da mesma forma que eu fiz no braço e fechar também da mesma forma
dobrando a peça e passando pontos baixos de um lado para o outro e deixar um fio grande para a costura. Depois eu vou fazer uma outra perna da mesma forma. Vamos fazer as orelhas, já fiz a base delas, que é essa sequência que eu deixei aqui ao lado. E agora nós iremos tecer da carreira 5 até a carreira 7, ponto sobre ponto. Ou seja, serão 24 pontos baixos para cada carreira, ao total 3 carreiras. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Subi as minhas 3 carreiras de ponto reto e é assim que fica. Agora eu vou virar meu trabalho, arrematar aquele fio que vem por dentro. Depois disso eu volto, viro o trabalho novamente e está pronta a minha orelhinha. Vou cortar o fio longo também para a costura e puxar. E depois eu vou fazer outra orelha igualzinho a essa. Para o focinho precisamos ter bastante atenção na sequência. Eu começo fazendo 5 correntes, vou pular essa primeira corrente que eu fiz e vou começar a sequência fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3, dessa forma. Agora, no próximo espaço, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo espaço, terão 3 pontos baixos, que será essa última correntinha aqui que ficou sobrando. Então, dentro dela, eu vou colocar 3 pontos baixos. Agora, eu faço mais 2 pontos baixos em lugares separados e percebam que eu já vou guardando o fio, né, do início. E agora, nesse último espaço, eu farei 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eles, somados ao primeiro, vai dar 3 pontos baixos no mesmo espaço. Então, essa é a minha primeira carreira com 10 pontos baixos no total. Para a segunda carreira, eu vou começar com um aumento. Eu já faço o meu primeiro ponto baixo aqui e vou marcar para eu não me perder. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, que é o nosso primeiro aumento. Em seguida, faço 2 pontos baixos nos seus lugares, né, cada um separado do outro. E agora eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, eu faço o meu primeiro aumento, meu segundo aumento e meu terceiro aumento. Fiz 3 aumentos seguidos. Em sequência, eu faço 2 pontos baixos separados. E logo depois, eu faço 2 aumentos seguidos. Esses 2 aumentos seguidos somados ao primeiro darão 3 aumentos no total e essa carreira terá 16 pontos baixos. Para a próxima carreira, eu vou começar com um ponto baixo sozinho, já marco ele, e vou fazer no próximo ponto um aumento. Em seguida, farei 3 pontos baixos separados, 1, 2, 3, e agora eu farei um aumento no próximo ponto. Depois desse aumento, eu faço um ponto baixo, depois um aumento, um ponto baixo e um aumento. Em seguida, farei 3 pontos baixos separados, 1, 2, 3, e no próximo ponto eu farei um aumento, um ponto baixo no próximo ponto, e eu finalizo a carreira com um aumento, e ao total, essa carreira terá 22 pontos baixos. Perceba que ele tem um formato oval. Vamos dar continuidade. Na próxima carreira, é a carreira de número 4, nós começamos com 2 pontos baixos sozinhos. Logo em seguida, faremos um aumento. Depois faremos 4 pontos baixos separados. 1, 2, 3, 4. No próximo ponto faremos um aumento.
Depois, 2 pontos baixos separados, 1, 2, em seguida um aumento, 2 pontos baixos separados, 1, 2, depois um aumento, e agora 4 pontos baixos nesses espaços. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Em seguida, eu farei um aumento. Depois, 2 pontos baixos separados, 1, 2, e finalizo com um aumento. Ao total, essa carreira terá 28 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 5, iniciando com 3 pontos baixos sozinhos. Já fiz meu primeiro, vamos dar continuidade, fazendo o segundo, o terceiro. Em seguida, eu faço um aumento. Agora, farei 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, um aumento no próximo ponto. 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, um aumento. 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, um aumento, 5 pontos baixos sozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, em seguida eu faço um aumento, 3 pontos baixos sozinhos e finalizo essa carreira com um aumento. Ao total, terão 34 pontos baixos. Agora, nós trabalharemos carreiras retas, então as carreiras de número 6 e 7 serão de somente ponto sobre ponto, 34 pontos em cada uma. Farei as minhas e já volto com elas prontas. Prontinho, já subi minhas 2 carreiras retas e é assim que fica o nosso trabalho. Agora, nós iremos cortar um fio bem longo, esse tem que ser bem maior, para a costura. Nós vamos virar, né, o nosso trabalho para o lado de dentro, arrematar aquele fio que fica por dentro e começar a preparar para a parte de bordados do nosso trabalho. Vou trabalhar com o fio amigurumi preto, cortar um fio bem longo para esse bordado, inserir na minha agulha de tapeceiro e começar. Vou contar de cima para baixo, 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira, eu vou inserir de dentro para fora a minha agulha de tapeceiro, dessa forma, tentando puxar mais para o lado, aqui não ficou muito bom, trouxe com um ponto mais para a lateral. Agora eu puxo meu fio de dentro para fora, dessa forma. Tome cuidado para não enrolar o fio, tá? Para não embaraçar. E eu vou contar mais ou menos essa distância de 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 a 6 pontos de largura, né? Eu vou inserir a minha agulha agora de fora para dentro, tomando cuidado com o fio para ele não embaraçar. E vou fazer um tracejado desta forma. E esse vai ser meu primeiro tracejado. Depois eu vou voltar no mesmo espaço onde eu inseri a primeira vez. Só que eu vou sair, né, de dentro para fora. E agora, a gente vai tentar fazer um triângulo, formar um triângulo. Então, primeiramente eu faço um meio triângulo. Então, eu venho aqui mais ou menos centralizadamente, né, no focinho e insiro a minha agulha de fora para dentro. E agora eu vou lá na outra pontinha do meu tracejado e saio de dentro para fora. E agora eu vou fechar esse triângulo, então eu vou inserir a minha agulha
Cuidado para não embaraçar, como o fio é longo, né? Ele tende a embaraçar. Eu vou inserir a minha agulha exatamente no mesmo espaço onde eu fiz o primeiro tracejado do triângulo. Então, esse mesmo espaço é onde eu vou inserir a minha agulha e assim eu vou formar um triângulo completo dessa forma. E agora é só preencher. Para preencher, eu faço movimentos repetitivos com essa agulha. É necessário um pouco de paciência e calma para ficar com um bom acabamento. Tente posicionar o fio um ao lado do outro e nunca um acima do outro, porque senão o acabamento fica um pouco estranho. E basicamente você vai sair por dentro do triângulo e entrar por dentro dele também, preenchendo, tentando intercalar entre um lado e o outro lado do triângulo, sempre saindo de uma pontinha para o meio do triângulo e faça esse movimento até o total preenchimento dessa forma geométrica que a gente fez. Prontinho, eu preenchi o meu triângulo. Aqui no meio ficou uma leve falha, que não deu para tampar, mas tudo bem, não tem problema, porque agora nós faremos um pequeno acabamento, saindo na lateral do triângulo e passando por cima desse bordado que a gente fez. Você pode fazer por volta de 3 vezes, colocando o fio bem acima desse bordado de preenchimento que você teceu, né, que você fez, e assim ele vai tampar a falha que tiver. Mesmo assim, se não tampar essa pequena falha que ficou, você ainda tem a opção de dar um pingo de cola de pano e colar esse acabamento por cima. Depois de fazer o acabamento, nós vamos fazer o detalhe que desce para a boquinha. Então, a gente sai no centro do triângulo e vamos inserir a agulha com aproximadamente 4 carreiras após o final do triângulo. Então, a gente insere para dentro, depois a gente puxa para dar um aprofundamento para esse focinho, transformando ele em algo mais fofo. Depois a gente dá alguns nós nos fios que sobraram e arremata e nosso focinho está pronto. Agora vamos bordar o rosto, encontre uma parte que fique melhor para frente e vamos começar. Vamos contar de baixo para cima e nós vamos fazer o bordado entre as carreiras 42 e 44. Agora eu estou usando alfinetes para me ajudar na marcação, né? Então, entre as carreiras 42 e 44, eu vou fazer essas marcações desta forma. E a distância de um olho para o outro será de aproximadamente 7 pontos baixos. Então, eu faço a contagem e marco o outro olho. Para os olhos, eu vou pegar o fio preto, amigurumi, e vou abri-lo desta maneira, usando a parte que fica com 3 cabos do fio. Se você tem linha para bordado, isso não é necessário. Com o fio já separado, eu vou começar a bordar o olho, fazendo primeiro a forma geométrica, que é saindo exatamente nas marcações de alfinetes que eu fiz. Então, eu vou sair com o fio aonde estão as marcações dos alfinetes e vai fazer um formato parecido de um quadrado. O meu primeiro passo é fazer essa forma geométrica para depois começar a preencher. É a mesma ideia que nós fizemos para o focinho, só que agora com um formato um pouco diferente. E fica assim. Aí eu vou voltar para o outro lado, porque fica mais fácil para mim começar a preencher, né? Então, eu só passo a agulha ali para o outro lado, dou uma ajeitadinha para não apertar o fio, né, no amigurumi, e eu vou começar a preencher de baixo para cima, e dessa vez eu vou pegar por baixo da minha marcação, não vou pegar por dentro, e sim por fora. Vocês vão perceber que eu insiro a agulha por baixo dos fios, por baixo das marcações, e você vai perceber que ela vai ficar um pouco estreita. O olho vai ficar um pouco estreito, mas não tem problema, porque depois, com o acabamento, a gente resolve e vai dar o formato de olho, de fato, para esse amigurumi. Essa parte do bordado exige muita calma e paciência, é um trabalho delicado,
Tenta colocar o fio um ao lado do outro e nunca um acima do outro, porque realmente dá um acabamento um pouco estranho se você não coloca um ao lado do outro. E faça com calma, se precisar repita novamente. E é isso, até eu, nesse amigurumi eu também tive alguns erros. Então, após preencher o meu quadrado, eu vou começar a contornar esse meu olho. Então, eu vou fazer aquele contorno de novo, que é parecido a um quadrado, tomando cuidado ali com essa parte já preenchida, né? Então, assim, por isso que eu digo que é um trabalho delicado, você precisa ter paciência, você vai bordando e ajeitando a peça ao mesmo tempo, vai vendo o que tá fazendo sentido ou não. Se precisar, você pausa um pouquinho, faça de novo, refaça, até ficar legal, porque é uma parte que tem a tendência de ficar estranho se você não faz com um bom acabamento. E aí você vai preenchendo, né? É um trabalho como se você estivesse ilustrando num papel esse olho, né? Você faz o formato, preenche e depois contorna. Depois de contornar, fazer todo o olho, você vai inserir o fio para dentro da cabeça e você pode deixar ele ali para arrematar depois junto com o outro lado. Então, eu vou fazer o mesmo processo para o outro lado, saindo nas marcações dos alfinetes, fazendo a forma de quadrado primeiramente. E logo após fazer o quadrado, eu vou começar a preencher de baixo para cima, da mesma maneira que eu fiz para o outro olho, tomando cuidado para que meu fio fique um ao lado do outro, e aí eu vou preenchendo até ficar completamente tampado. Depois de preencher, eu vou começar a contornar o olho, né, dando este acabamento, e é da mesma forma que eu fiz para o outro lado, eu vou tentar buscar fazer desse lado também, e deixar os dois olhos da maneira mais semelhante possível, um do outro. Depois de contornar, eu insiro o fio para dentro da cabeça e agora eu vou arrematá-los. Eu gosto de fazer alguns nós para deixar bem firme. Faço aproximadamente uns 3 nós, um em cima do outro, e depois eu insiro na minha agulha de tapeceiro, insiro para dentro da cabeça, o nó vai sumir, né? E depois eu corto o meu fio, vou fazer o mesmo processo para o outro lado. Os olhos ficam assim, bem fofinhos, e agora eu vou te ensinar um truque para trazer um aprofundamento para a região do rosto e deixar o seu ursinho mais fofo. Com o fio pelúcia da mesma cor do corpo, eu vou inseri-lo na agulha e depois eu vou entrar em qualquer parte da cabeça, saindo com a agulha no canto interno superior de algum dos olhos. Dessa maneira, vou deixar uma sobra grande de fio e eu vou entrar com a agulha de novo na cabeça no canto interno de baixo agora, já saindo do outro lado no canto interno do outro olho, dessa maneira, e entrar no canto interno inferior do outro olho, dessa forma. Daí eu vou encontrar meu outro fio, né, saindo exatamente no mesmo lugar onde eu entrei a princípio, dessa forma. E com as duas pontas do fio em mãos, eu vou começar a puxar esses dois fios de forma delicada, mas ao mesmo tempo eu puxo bastante, porque ele vai voltar um pouquinho depois. E você vai perceber que ele vai dar uma leve afundada no rostinho do nosso urso. Então você puxa as duas pontas e depois dê alguns nós bem fortes. Eu fiz 3 nós
voltei no mesmo espaço que eu havia saído para fazer o nozinho desaparecer. Saí ali embaixo na cabeça, pode sair em qualquer lugar dela. E o nozinho você vai ver que vai entrar para dentro dela. Você pode cortar o fio e dar um leve aprofundamento no rostinho. Para a linha d'água, estou utilizando o fio branco amigurumi, não abri ele, estou usando completo. Inseri na agulha de tapeceiro e agora eu inseri na cabeça do amigurumi e saio no canto externo superior do olho, dessa maneira. Depois disso, eu vou inserir a minha agulha no canto inferior, dessa forma, e vou sair bem no cantinho interno do olho. Desse jeitinho que você vai ver que vai formando a linha d'água do meu amigurumi. Depois de fazer essa parte, eu vou voltar aonde eu tinha entrado anteriormente. E daqui eu já vou sair no cantinho do outro olho. Vou sempre dando uma ajeitadinha e já começo a fazer o mesmo processo para o outro olho. Saí no canto superior, entrei no canto inferior e saí no cantinho interno do olho e volto lá onde eu inseri, no canto externo inferior do olhinho. E aí você vai perceber que a minha linha d'água já está formada. Eu encontro o fio inicial e arremato fazendo os nós e cortando, como eu já mostrei inicialmente para vocês. E aí fica bem feitinha a nossa linha d'água. Para a sobrancelha, estou utilizando o fio amigurumi preto aberto, né, a parte que tem apenas 3 cabos. Então, primeiro eu marco com 2 carreiras acima do olho, né, a parte mais baixa da sobrancelha e a parte mais alta da sobrancelha com aproximadamente 3 carreiras acima do olho, com aproximadamente 4 pontos baixos ali de largura. E aí eu venho com o fio amigurumi e saio onde eu marquei com os alfinetes. Faço uma sobrancelha e já faço outra. Lembrando que eu sempre deixo sobra de fio para fazer o arremate ali. Então, depois de bordar, eu vou dando uma ajeitadinha ali na sobrancelha, vejo se é isso mesmo antes de arrematar. Depois eu faço o encontro dos fios, dou o nó e arremato eles. Vou começar a costura. Eu sempre começo pelo focinho, porque é uma peça central e me ajuda a posicionar as outras. Já está alfinetado ali, bem posicionado entre os olhos. Eu vou mostrar a maneira que eu costuro uma parte na outra. Eu passo o meu fio dentro do corpo, desta forma que eu tô mostrando para vocês. E é necessário bastante cuidado e calma nesse momento. E depois que eu passo uma vez no corpo, eu passo em uma laçadinha do ponto da peça que eu tô costurando. Então, eu passo uma vez no corpo, uma vez na laçadinha da peça que eu tô costurando. Dessa maneira que eu vou mostrando no vídeo para vocês, tentando sempre respeitar ali a posição dos alfinetes para que não entorte a minha peça. Então, eu vou fazendo dessa maneira e a parte do focinho eu não costuro toda, eu deixo um buraquinho no final, dessa forma aqui, para eu inserir um pouco de fibra, né, para dar um enchimento também nessa parte do focinho. Então, eu vou inserindo ali a fibra e a parte final é a parte mais chatinha de fazer a costura, porque já está com o enchimento. Mas eu vou mantendo da mesma forma que eu ensinei para vocês e vou fazendo essa parte da costura, pegando no corpinho e no focinho. E aí eu vou fazendo até fechar completamente. Depois de fechar completamente, eu passo de um lado para o outro e arremato esse meu fio com aquele nó e cortando ele, como eu já ensinei anteriormente para vocês. E aí nosso focinho vai estar bem posicionado e costuradinho, bem firme.
e aí fica assim, bem fofinho. Agora para as outras partes eu vou mostrar o posicionamento, mas eu não vou mostrar a costura. Ela é feita exatamente como eu fiz no focinho, só que sem enchimento. As orelhas vão ficar de forma achatada, curvadinhas para frente, e eu tô deixando escrito aqui toda a posição dela. Então ela fica aproximadamente com uma carreira acima do olho, né, a parte baixa da orelha, com 5 pontos baixos aproximadamente também de distância do olho. E a parte alta dela vai ficar com aproximadamente 2 carreiras de onde a gente finalizou ali do anel mágico invertido, né? Bem ali centralizada com ela também, centralizada com essa parte. E a outra orelha exatamente da mesma forma. Os braços e as pernas vão ficar posicionados em forma diagonal, né? Ali pegando referência da orelha sempre. Então, o braço um pouco mais para frente e a perninha um pouco mais para trás. Eu vou costurar exatamente nessa posição e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Não tem erro, é só posicionar bem e costurar daquela mesma forma que eu costurei o focinho. E ele ficou assim, todo costuradinho, bem fofo. E agora eu vou dar o detalhe de aprofundamento para o umbigo. Eu vou fazer exatamente como eu fiz no olho, só que pegando ali na parte mais gordinha da barriga. E exatamente como eu fiz no olho, vou puxar o fio, fazendo aquele aprofundamento. Faço bem forte, porque depois ele volta um pouquinho. E com o fio preto amigurumi eu vou fazer um formato de X, que vai representar o umbiguinho do nosso urso. Exatamente onde tem um aprofundamento, eu vou fazer esse bordado de X, sem muito segredo também, para fazer o nosso umbiguinho do ursinho. Aí eu arremato ali o fio e ficou assim. Nosso ursinho está pronto, ele ficou super fofo. Dá para você fazer em diversas cores para presentear, vender ou somente ter. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e me seguir em todas as redes. Se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau!